Bom dia, tudo bom, pessoal? Eu queria hoje falar com vocês um pouquinho sobre intestino. Várias pessoas me perguntam e eu pego no consultório diariamente vários pacientes que sofrem muito com problemas intestinais. E o intestino ele é a base para a vida. Se a gente tivesse noção de como o intestino ele influencia em todo o nosso organismo, a gente iria cuidar muito mais dele e iria ter muito mais atenção a ele. Bom, só para vocês terem ideia, a gente tem muito mais células de defesa que vai proteger nosso organismo contra vírus, bactérias e como uma série de patógenos no nosso intestino do que em todo o nosso corpo e nas células do sangue, e no nosso sangue. Então o intestino é a primeira barreira de defesa do nosso organismo. Então quem quer ter uma boa imunidade, quem quer não ficar doente com frequência, quem quer não ser uma pessoa extremamente alérgica, sensível a uma série de coisas, cuidar do intestino seria o primeiro passo. Outra coisa muito importante no intestino é a produção de serotonina. Então a gente produz serotonina no nosso intestino. Se o intestino ele não funcionar bem, a gente tende a ficar mais depressivo, mais ansioso, mais triste, com oscilação de humor. Então, 80 a 90% da serotonina, que é o que dá bem-estar pra gente, a gente produz no nosso intestino. Outra coisa importantíssima é a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a melatonina é o hormônio que a gente produz quando começa a escurecer, a partir de 8 horas da noite. E é essa melatonina que te faz adormecer, entrar no sono profundo e ter aquele sono recuperador. E a gente produz melatonina também no intestino. Então, eu pego no consultório vários pacientes que têm problema de dormir, ou problemas com depressão, com ansiedade, tomando medicamento para depressão e ansiedade, e que às vezes quando a gente vai ver o paciente fica 10 dias sem ir no banheiro. Então esse intestino dele não está funcionando bem. Então ele não vai conseguir ter uma produção como deveria dessas substâncias que vão ser tão importantes para melhorar o sono dele e para estar melhorando a ansiedade e o bem-estar desse paciente. E aí o paciente toma antidepressivo por anos e não consegue ver um resultado, uma melhora. Sendo que a melhora, eu sempre falo pro paciente, tem que vir de dentro para fora. Então não adianta você tomar uma cápsula achando que você vai estar melhorando o seu organismo. Porque a cápsula é uma coisa paliativa, ela não está indo na causa do problema. Então a gente tem que se tratar de dentro para fora. Então, o primeiro passo para a gente se tratar de dentro para fora é reequilibrando nossa flora intestinal. Então, o que é que desequilibra esse nosso intestino? Consumo de açúcar refinado, então muito pão branco, muito açúcar, muito suco de caixinha, hambúrguer, muitos alimentos industrializados, tudo isso vai agredindo o nosso intestino, a nossa mucosa intestinal. E pensa na mucosa intestinal como fosse uma barreira de cimento. E todas as vezes que você consome alimento que vai agredindo ele, você vai rompendo essas barreiras e ele fica meio que aberto para entrar substâncias ruins no nosso corpo. Então essa barreira do intestino ele tem que funcionar muito bem para poder servir de primeira linha de defesa do nosso organismo. Bom, além disso, o estresse, o uso de medicamento, o uso de laxante, tudo isso acaba muito com nossa flora intestinal. Então, a primeira coisa que a gente faz é tentar retirar tudo isso, todas essas substâncias ruins, né? Esses alimentos ruins do nosso organismo. E aí, depois disso, a gente vai recolocar as boas bactérias. Então, vocês sempre ouvem falar, né, de probióticos, de lactobacilos. E são esses lactobacilos que são também importantíssimos para a formação do bolo fecal, para a formação da nossa imunidade. Então a gente recoloca esses lactobacilos, essas boas bactérias do nosso organismo, que são chamadas de bactérias probióticas. E a gente coloca fibras também, seja pela biomassa de banana verde, seja por uma farinha de coco, seja por uma chia. Então a gente aumenta a ingestão dessas fibras, que vai ser um alimento para essas boas bactérias fazerem o papel dela no nosso organismo. Então quando a gente reequilibra tudo isso, a gente consegue um resultado muito interessante e melhora de intestino. Então eu pego paciente às vezes que fala, Vanessa, a vida inteira eu tive que tomar laxante para ir no banheiro, eu tomo 4 laxantes e não faz efeito. E quando a gente reequilibra tudo isso, o intestino volta a funcionar maravilhosamente bem, graças a Deus, e a pessoa melhora muito seu estado geral. Então ela melhora a absorção de nutrientes, ela melhora a unha, ela melhora cabelo, ela melhora a energia, melhora bem-estar, melhora o sono, diminui a ansiedade, pelo simples fato de melhorar o intestino. Então hoje eu só queria passar essa mensagem para vocês prestarem atenção em como está a função intestinal de vocês, e eu prometo falar mais sobre isso depois, tá bom? Obrigada, pessoal!